kHz, emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. 12:05. Todo dia, toda hora, na sua companhia. Magníficas FM. 103,5. Apoio Cultural. Anote aí nossos pontos de vendas da Ação Entre Amigos Dia das Mães Família Magnífica. Em Limeira, na MD Digital, Rua Ceará 350, Jardim São Cristóvão. Na Horta da Adete, Avenida Antônio Meto, 990, Vila Cláudia. Eletrônica Santos, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5875, Jardim do Lago. Pops Lanches, na Rua Moacir Fanelli, 33, Parque Novo Mundo. Eliana Frois, Rua Limeira, 301, Vila Queiroz. Loja Ângela Fonseca, Rua Antônio Pascoaleto, 63, Jardim Nossa Senhora das Dores. Você pode também entrar em magnificatfm.com.br, clicar no banner e adquirir o seu. É muito fácil. Um recado importante sobre vacinação contra a Covid-19 em Limeira. Atenção para quem tem mais de 67 anos. Você já pode ser vacinado. É bem simples. Basta ir a um dos 5 locais de vacinação, mais o drive-thru, no estádio do Limeirão. Não esqueça, leve um documento de identidade, CPF e o cartão SUS. As unidades são UBS Nova Europa, UBS Nossa Senhora das Dores 1, UBS do Planalto, UBS do Aeroporto e do Parque Hipólito. De segunda a sexta, sempre das 8 às 16 horas. Para as pessoas com dificuldade de locomoção, haverá vacinação no veículo pelo sistema drive-thru, no Limeirão, das 8 até as 15 horas, de segunda a sexta. Para os idosos acamados, a idade também mudou. Quem tem 67 anos ou mais, que não fazem parte do PAD, podem solicitar a vacinação domiciliar. Basta ligar no telefone 3404-9674 e informar o endereço que será agendado a vacinação. Fique tranquilo, não há necessidade de aglomeração. Vale lembrar que todas as unidades estão preparadas para aplicar a primeira e a segunda dose da vacina. Fique atento ao cartão de vacinação e vá até a unidade na data marcada para receber a segunda dose. Mais informações, acesse limeira.sp.gov.br/vacinacal. Prefeitura de Limeira. 103,5 Magnífica FM. Painel Magnífica. Oferecimento MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Painel Magnífica. Meio-dia e 8. Muito boa tarde, Limeira. Boa tarde, região. Está começando o Painel Magnífica desta terça-feira, dia 6 de abril de 2021, aniversário da minha sobrinha, Júlia, que está fazendo 14 anos, já é uma adolescente e a gente vai envelhecendo aqui. Um abração para ela e um abração para todos os aniversariantes de hoje. Eu sou Daísa de Carvalho. Boa tarde, sou Joaquim Mazola. É isso aí, o Mazola lá no estúdio da Magnífica FM, eu aqui de home office e você aí acompanhando a gente pelo 103,5 FM e também pelas nossas lives no Facebook e no YouTube da Magnífica FM. Então não deixa de participar e o pessoal que tem dúvidas aí já vai mandando, né? Hoje a gente vai falar sobre a INSS, Previdência, Aposentadoria, a gente vai conversar com a advogada especialista nesse tema, a doutora Fernanda Miniti, daqui a pouquinho já tirando as dúvidas. Então não deixe para mandar na última hora, já mande o quanto antes para a gente conseguir solucionar ao máximo aí de dúvidas, e o pessoal que for mandar áudio, tenta mandar um áudio curtinho de até uns 30 segundos para a gente conseguir otimizar o tempo, e hoje quem acabar passando muito do horário a gente não vai conseguir nem responder depois, né, porque o Marcos dava uma ajuda para a gente com isso, então como infelizmente ele não está mais com a gente, né, o contrato de
estágio dele já terminou, então a gente não vai ter como, então, encaminhar essas mensagens depois, né? Então, o pessoal já vai colocando aí logo no início. Então, daqui a pouquinho a gente conversando com a doutora Fernanda. E em relação aos nossos informes, novidades vindas lá de Cordeirópolis, hein? Um estudo recente aí realizado pela USP de Pirassununga, né, com 5 amostras de casos positivos, né, da SARS-CoV-2 em Cordeirópolis, foram analisadas para verificar se existem novas variantes no município, né, e o laboratório da USP se adequou mais uma vez para realizar o sequenciamento aí do vírus causador da Covid-19. Então, 20 amostras foram analisadas entre os dias 25 e 26 de março, com 14 amostras de Pirassununga, 5 de Cordeirópolis e uma de Santa Cruz das Palmeiras. Entre os resultados aí, todas as amostras avaliadas em Pirassununga, né, as 14, foram da variante P1 de Manaus. Em Cordeirópolis foram encontradas as variantes P1, P2 e B.1.28. Né, as 3 variantes brasileiras, e a amostra analisada de Santa Cruz das Palmeiras foi determinada como variante da B.1.566 dos Estados Unidos, do Arizona e Texas, ou seja, várias variantes, né, sem trocadilho aí, encontradas aí em amostras de Cordeirópolis, né, segundo o prefeito Adnan Ortolan, né, isso aí comprova, né, o que já tinha essa sensação aí do aumento no número de casos. A gente sabe que parte dessas variantes aí, elas são mais transmissíveis, embora ainda não tenha comprovação que elas sejam mais fatais, né? Então é bem complicado aí, né? Na quinta-feira, o município atingiu o maior número de casos de internação, com 19 pacientes, sendo 6 entubados, né? E também recorde de indivíduos em monitoramento com 498, foi o que ele disse. E a nota da Secretaria de Saúde de Cordeirópolis, aqui explicando, né, que a variante P1 é conhecida como a cepa de Manaus, e a variante P2 foi identificada inicialmente no Rio de Janeiro, e a B.1.128, que é a mais recente, estima-se aí que a mutação ocorreu entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, aí que vem de uma evolução da linhagem que circulava na Amazônia. Então, as 3 variantes têm mutações que conferem alguma vantagem seletiva para a transmissibilidade viral, tendo como característica da mutação a capacidade de ser mais contagioso, tornando assim a transmissão pelo vírus mais rápida de uma pessoa para outra, né? Então, a Secretaria lembra aí também que as mutações dos vírus são comuns e esperadas, né? Tanto que a vacinação da gripe todo ano tem alguma mudança justamente por causa das mutações do vírus, né? E quanto mais a população circula, mais o vírus se transforma, até por uma questão de sobrevivência, né? O vírus vai ficando mais forte, mais letal, mais contagioso, entre outras características, é o que explica aí a nota da Secretaria de Saúde de Cordeirópolis. Também lembrando que a única maneira eficaz de evitar essas mutações e as evoluções é impedir que ele circule através do isolamento e distanciamento social. Então, aí, uma nota hoje, né, que eles enviaram hoje da Prefeitura de Cordeirópolis, explicando aí todas as variantes encontradas no município. Limeira ainda não anunciou nenhum estudo nesse sentido, mas se está circulando na região, é muito provável que esteja circulando por aqui também, a gente só não tem a comprovação científica disso. Então, só redobrando aí todos os cuidados para que a gente saia dessa o quanto antes. Agora, 12h13, já estamos com a doutora Fernanda Miniti. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Magnífica. Prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre INSS e tirar a dúvida dos ouvintes. É isso aí, muito obrigada pela disponibilidade, né, e a gente já pediu para o pessoal mandar um pouquinho mais cedo, né, estamos sem o Marcos, que ajudava a gente aí na triagem mesmo depois do programa, então hoje não vai dar para atrasar, né, e o Mazola que vai dar uma ajuda para a gente, passando aí o que o pessoal estiver mandando. Já temos algumas perguntas, Mazola, ou ainda não? Daísa, por enquanto ainda não, vou abrir aqui. O pessoal vai deixar tudo para a última hora mesmo, né? Com certeza. Tomara que não, mas... Com certeza. Doutor, então só para a gente estar contextualizando, né, a gente sabe que as agências não reabriram, né, ainda, e que alguns serviços estão sendo feitos de forma online, e entre as coisas que as pessoas têm muita dúvida ainda, é sobre a questão da prova de vida, que parte fica online, ou talvez não iria mais chamar mais ninguém, mas isso não é motivo para bloquear nenhum benefício, ao menos por enquanto, né? Isso, não é motivo para a pessoa entrar em desespero, nem para que o INSS cesse ou bloqueie algum benefício nesse momento. A prova de vida, como já falamos outras vezes, ela está sendo feita
de forma online. Se a pessoa entrar no site do INSS, tem uma parte de biometria facial, em que ela apresenta a documentação e tem um leitor que vai identificar o rosto dela. De toda forma, não é para acessar nenhum benefício se tiver alguma divergência, a pessoa não conseguir cadastrar, mas cada vez mais estão se facilitando o acesso para isso ser feito de forma online, que era até um projeto piloto no início da pandemia e acabou ficando definitivo. E qualquer dúvida que a pessoa tiver nesse processo da pandemia, com as agências fechadas, o ideal é ela ligar no 135 para obter informações. A dificuldade disso é a demora na ligação, mas para ela ser respondida, para conseguir atender. Mas ela não vai ficar desassistida por faltar alguma informação ou enviar algum documento. Se o INSS solicitar algum documento nesse período e a agência estiver fechada, ela pode enviar de forma online ou o INSS vai encaminhar uma outra data. Então, nenhum caso é para a pessoa ser prejudicada por conta disso. E eu também não cheguei a presenciar algo concreto que, por conta da pandemia, a própria pessoa teve uma restrição no direito e foi prejudicada por conta disso. Vamos dizer, da situação atual. Uhum. Certo. Essa questão da prova de vida, eu lembro que no início as pessoas que eram convocadas via SMS, isso continua nesse sistema? Ou é a pessoa que vai voluntariamente ou continua sendo feita essa convocação? O INSS pode fazer sim a convocação, mas se a pessoa ela entra agora no site do INSS, já tem um campo, ela não precisa necessariamente ser convocada. Então esse campo, vamos colocar assim, ele abriu para todas as pessoas que ela pode fazer essa prova de vida. É que a prova de vida, ela vai de acordo com a data do aniversário ou da aposentadoria da pessoa. Então, por isso que o INSS costuma convocar. Só que se ela acessar, foi um dos campos a mais que foi inserido no sistema do INSS. Antes não tinha esse campo. Hoje, mesmo que a pessoa ainda não esteja na data da prova de vida, esse campo já se apresenta ali para que ela possa ter essa viabilidade de comprovar. Uhum. Certo, então, aí já as primeiras orientações em relação à prova de vida. E já temos perguntas então, né, Mazola? Sim, Daís, é uma pergunta de áudio, tá? Para você replicar aqui, tá bom? Peraí que eu tenho que colocar o fone para conseguir ouvir. Acho que a doutora não consegue ouvir, acho que vai ter que colocar com o som no microfone. Ela tá com fone de ouvido lá, Daís. Tá? Então, mas será que é pelo Skype ou pelo rádio que ela tá ouvindo? Vamos ver. Tô ouvindo pelo Skype. Então acho que ela não consegue ouvir, então, Mazola. Peraí, vamos organizar aqui, peraí. Questões técnicas, né? Porque tá tudo no mesmo canal de áudio e então, aquela coisa, quando um fala, outra baixa a orelha, então quando tem um áudio a gente não consegue ouvir o outro. Eu vou fazer aqui, vamos lá. Eu só queria saber que o meu marido já é aposentado, a aposentadoria foi muito baixa, ele continua trabalhando registrado, se tem como ele representar de novo. Isso, a nossa amiga de Janeiro que deixou essa pergunta, da Isa e doutora. Certo, deu para ouvir, doutora? Deu, ela está perguntando sobre a desaposentação, que ela chama de reaposentação. Essa foi uma tese que surgiu, que eu inclusive sou favorável, mas que infelizmente o STF não julgou a favor, ele julgou contrário. Era uma tese que a pessoa se aposentava e, como ela continuava trabalhando, então que se incluísse essas contribuições para o INSS e aumentasse assim o valor do benefício. Porque tem pessoas, por exemplo, que se aposentam e continuam trabalhando 5, 10 anos, e ela não tem uma contrapartida desses valores que ela paga para o sistema depois de aposentado, já que ela não vai ter uma segunda aposentadoria, um outro benefício oriundo dessas novas contribuições. Tá, isso é a tese da desaposentação, para incluir essas contribuições, aumentando o valor da aposentadoria, somando essas contribuições antes e depois de aposentado. Só que isso foi para o Supremo e o STF julgou contra. Então, respondendo objetivamente a pergunta dela, sob o argumento da desaposentação, uma revisão sobre isso, não. Porque já foi julgado improcedente e se entrar vai perder. Não quer dizer que o marido dela não tenha direito a nenhuma revisão, se tiver algum erro, aí precisa estudar específico o caso dele. Mas no argumento da desaposentação, não vai ter procedência. Aí cabe analisar se cabe ou não, se enquadra em alguma revisão, hipótese de revisão judicial. Certo, então respondendo a pergunta da ouvinte. Temos mais alguma, Mazola?
Uma pergunta aqui, a G da Lago. Eu gostaria de saber se uma pessoa que pagou INSS 16 anos, mas faz pouco mais de um ano e não está contribuindo, se ele pode começar a contribuir naquele sistema de paga um mês, fica 5 sem pagar, ou ela tem que contribuir um ano inteirinho para depois começar nesse sistema? Tá, ela faz um ano que ela não paga, é isso? Isso, aqui é 16 anos, faz um pouco mais de um ano e não está contribuindo, exato. Tá, a primeira coisa que teria que verificar no caso dela é que, assim, no caso do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se a pessoa fica um tempo sem pagar, ela perde a qualidade de segurado. Quanto que é esse tempo que fica sem pagar? Varia de 6 meses até 3 anos. Depende da circunstância da pessoa. Menos do que 6 meses nunca vai ser. Então, por exemplo, se a pessoa passou esse período, para ela readquirir essa qualidade de segurado, o que eu estou querendo dizer? Para ela voltar a ter direito a um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela tem que pagar pelo menos metade da carência do auxílio-doenças, pelo menos 6 meses, certo? Então, vou colocar no caso dela, eu estou falando genericamente, porque eu não sei mais detalhes, mas imagina que ela já perdeu a qualidade de segurado, que eu precisaria de outros detalhes para saber se ela se encaixa, que eu falei que vai de 6 anos até 6 meses, até 3 anos. Eu precisaria de mais detalhes para saber se ela já perdeu ou não. Mas vou colocar na pior das hipóteses, que ela já tivesse perdido a qualidade de segurado. Aí ela precisa pagar mais 6 meses para readquirir a qualidade de segurada, e depois esse pagamento, que às vezes eu falo, paga uma e pode ficar alguns meses sem pagar, é para quê? Uma forma que a pessoa mantenha a qualidade de segurado, mesmo se ela não tiver alguns pagamentos. Então, isso seria num segundo momento. No primeiro momento, ela precisa readquirir a qualidade de segurada e fazer os pagamentos contínuos, e estou imaginando se ela já tiver perdido, tá? Então, estou falando genericamente. Se ela já perdeu, ela paga esses 6 meses. Depois desses 6 meses, aí analisa com cuidado a quantidade de meses em que ela pode ficar sem pagar e fazer esse pagamento alternado para que ela mantenha a qualidade de segurada e, quando ela precisar de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela esteja coberta. Então, vamos colocar em 2 momentos. No primeiro momento, ela volta a pagar continuamente, e no segundo momento, ela faz esse pagamento que paga um mês, depois pula 3 vezes, 4, depois paga mais 2, mas não já de imediato se ela perdeu a qualidade de segurado. Se ela tiver ainda no período que ela não perdeu, aí pode ser feito esse pagamento para manter a qualidade de segurado. A gente já tem que ir para um intervalinho. É importante que o pessoal, quando mandar pergunta, que mande esses detalhes, né, como prazos, que idade que tem, quanto tempo contribuiu, tudo isso é bem importante para conseguir dar uma projeção, né? Pessoal enviar. Então, agora 12:23, vamos para o intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Lembrando, né, estamos conversando com a doutora Fernanda Miniti, tirando dúvidas sobre previdência. Não deixe para a última hora, para sua pergunta não deixar de ser respondida. Já vai mandando para a gente. Se for mandar um áudio, manda um bem curtinho para a gente conseguir abranger aí vários temas. A gente já volta. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Este ano, esperamos meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam por um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Ministério da Saúde, Governo Federal. 12:24.
Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 103,5. Uma ideia de Deus. Oi, Rita, tudo bem? Tudo, Dri. Nossa, Rita, o que você tá vendo de tão bom aí no celular? Você ainda não sabe? Não. A Magnífica está fazendo uma ação entre amigos para construir novos estúdios e ficar com a programação, ó, ainda melhor. Nossa, que legal, eu também vou ajudar, hein? Mas peraí, Dri, tem mais. Como assim, mais? Você entra aqui na página de doação, doa R$25 e concorre a um Fiat Mobi 0 km, com sorteio na Loteria Federal pro Dia das Mães. Pensou? Nossa, página da Rádio Magnífica, tudo pela internet? Tem também os nossos pontos de venda. Que joia, Rita! Olha, eu tô aqui até sonhando com um carro zerinho. Então bora colaborar, menina. Eu vou comprar logo 3. Um pra mim, um pra minha mãe, um pra minha sogra. Assim eu já dou de presente pra elas de Dia das Mães. Tá podendo, hein? Faça sua doação agora mesmo pelo nosso site, redes sociais ou ponto de vendas mais próximos de você e concorra ao Fiat Mobi 0 km. Ação entre amigos Dia das Mães Família Magnífica. Domingo, das 8 às 10 da manhã, Mensagens Vicentinas. Magnificat FM 103,5. Aqui Maria vai à nossa frente. Você está no Painel Magnífica. Meio-dia e 27, estamos de volta com o Painel Magnífica desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Estamos conversando com a doutora Fernanda Miniti, tirando dúvidas sobre Previdência. Temos mais perguntas, Sim, Mazola? Mais um áudio aqui da Isa. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui, posicionar, vamos ouvir. Doutora, aqui é a Rosimari. Eu gostaria de saber se tem possibilidade de eu aposentar esse ano ainda. Eu tenho 29 anos de contribuição e 52 anos. E eu também tenho MEI. Então eu gostaria que você me orientasse se tem possibilidade de essa chance de eu aposentar. Obrigada. Ok. Ela falou a idade dela ou não? Não me lembro. Não, né? Não. Só que ela tem 29 anos de tempo de contribuição e Isso. paga o MEI. Eu vou ouvir Então, fora do ar e já repasso para a senhora, tá? Tá bom. Mas se eu quiser explicar, enquanto isso eu dou um Vamos ouvido. lá. Isso. É assim, ó, do que ela falou, ela disse que ela tem 29 anos. Eu estou partindo do pressuposto de que ela tem 29 anos de tempo de contribuição agora. Se ela tiver 29 anos de tempo de contribuição antes da reforma, na verdade não precisa ter 29, ela precisaria ter ao menos 28 anos de tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019. Que foi a data em que teve a reforma da Previdência. Por quê? Se ela tiver 28 anos de tempo de contribuição nessa data que eu estou falando, ela se enquadra em uma modalidade de regra de transição de aposentadoria, que é a pedágio de 50%. Quem tem direito? Pessoas que estavam há 2 anos de se aposentar, na data 13 de novembro de 2019, Tá, e aí, como que funciona? Ela tem que trabalhar, pagar metade do tempo que faltava. Então, vamos imaginar que faltavam 2 anos para ela se aposentar, lá em novembro de 2019. Se faltariam 2 anos, ela tem que trabalhar e pagar como pedágio mais metade desse tempo. Por isso que é o nome da regra, pedágio de 50%. Aí, ao invés dela se aposentar isso tá com passando 30, aqui ela pra aposentaria gente? com 31. Pode falar. 52 anos de idade que ela tem, doutora. 52 anos de idade. 52 anos, 29 de contribuição e ela paga o MEI.
Porque nessa questão do pedágio tem que atingir a idade mínima também, mesmo que tenha contribuição, né? Ou não? Isso, mas depende da regra. Por isso que eu perguntei da idade. Porque a primeira hipótese que eu estou cogitando, respondendo a pergunta dela, é se ela se encaixar no pedágio de 50%. Se ela se encaixar no pedágio de 50%, mas para ter direito, ela tem que ter pelo menos 28 anos, não agora, lá em 13 de novembro de 2019. Aí não importa a idade dela, não precisa ter uma idade mínima. Ela se encaixa nessa regra desde que ela pague mais metade do que faltava. Então, se faltava um ano, ao invés de ela se aposentar com 30, ela se aposentaria com 31. Se faltavam 2 anos, por exemplo. Então, metade mais um ano, ao invés de 30, se aposentaria com 31. Então, ela não se aposenta esse ano, mas ela se encaixaria em uma regra próxima que ela esteja em vias de se aposentar. Essa é a primeira hipótese. Outra hipótese que eu cogitei, se ela não entrar nessa regra, seria o pedágio de 100%. Só que aí ela não vai se enquadrar porque tem uma idade mínima, que a mulher 57 anos de idade. O pedágio de 100% é a pessoa paga exatamente quanto faltava até chegar aos 30 anos. Então, se faltavam 3 anos, por exemplo, a pessoa trabalha 3 mais 3. Mas, embora cumprido o requisito do pedágio, que é completar o tempo faltante, tem que ter nessa regra de pedágio de 100% a idade mínima para a mulher de 57. Então, ela ainda não vai se encaixar, ela teria que aguardar até ela ter os 57 anos. Mas, pelo que ela está falando, eu acredito que talvez ela se encaixe no pedágio de 50%, e aí mesmo, independente da idade dela, ela consegue se aposentar desde que ela pague esse tempo a mais que precisa para a concessão da aposentadoria. Ok, tem mais um áudio aqui, tá? Da Lucineide. Vamos ouvir. Boa tarde, Daísa. É o seguinte, tem um cliente da doutora Minite que deu entrada na aposentadoria por tempo de serviço. Aí está com mais de 2 meses que ele está afastado por problema de doença. Aí queria saber da doutora se isso atrapalha na aposentadoria dele. Tá, não, isso não atrapalha. Na aposentadoria, o período que a pessoa fica afastado para auxílio-doença ou aposentadoria por validez, um benefício por incapacidade, ele vai entrar no cálculo da aposentadoria como se a pessoa estivesse trabalhando, contribuindo. Aquele valor que ela recebe de benefício vai entrar para o cálculo da aposentadoria. Só que tem um requisito. Para isso ser computado, ser validado no cálculo da aposentadoria, imediatamente após a alta, vamos imaginar que o INSS daqui a um tempo dê alta para ele. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar um carnê e pagar pelo menos uma contribuição até o mês seguinte da alta. Para simplificar, se o INSS deu alta, na mesma semana vai, compra o carnezinho e faz pelo menos o pagamento de uma contribuição, que aqui eu estou falando do requisito de validação para computar esse tempo. Então, tem algum problema ele estar recebendo auxílio-doença? Não, nenhum. A única observação é, quando tiver alta, ou se vier a ter alta, lembra disso que, para computar o período que ficou afastado, precisa ter um pagamento para o INSS. E não é qualquer data, tem uma data específica, que é dentro da competência. Para a pessoa memorizar, teve alta, coloca mentalmente. Em uma semana da alta, eu vou fazer o pagamento para o INSS. Aí a pessoa nunca vai errar na data e não vai perder esse pagamento. Eu estou colocando hipoteticamente, porque a data é dentro da competência que vai até o mês seguinte, mas para a pessoa deixar de uma forma clara, ela nunca vai perder fazendo isso. Teve alta, vai e paga o INSS, é só isso que ela tem que lembrar. Aí valida todo o tempo que tiver, 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, todo o período que tiver em afastamento. Ok. Coloca um bilhete gigante ali na geladeira ou no espelho para não esquecer. A nossa amiga Aparecida só pedindo para dar um repeteco no site do INSS. O site para acessar tudo mais é o inss.gov.br, é isso mesmo? E o telefone é o 135, mas tem que ligar com paciência, porque às vezes demora mesmo, né? Conforme a doutora já falou, né? Isso, 135, né? O telefone. Tá certo. O nosso amigo Everson, boa tarde, se não escuta. A minha sogra tem 64 anos, eu sei que ela já trabalhou mais, mas acredito que nunca teve um registro. Ela é viúva há muitos anos e já é separada, nunca pagou e nunca teve auxílio nenhum. O que ela pode pagar? O que ela pode
pagar, ela pode começar a pagar para ter direito à cobertura da aposentadoria por idade. Mulher 62 anos de idade, está aumentando essa idade progressivamente, mas enfim, a idade ela já tem, que ela não tem pagamento. E só que para ter essa aposentadoria, ela tem que pagar 15 anos de contribuição. Aí ela já vai estar mais idosa, ela tem que fazer essas análises, se ela tem interesse em pagar por mais 15 anos. Alô? Oi, perdemos a imagem, mas temos o som. Isso, aí, voltou. Voltou. Se ela tem interesse em fazer esse pagamento por mais 15 anos, já que ela tem 64, que ela vai estar bem idosa, ou uma outra opção, se, dependendo do caso dela, ela se enquadrar. Tá ok, doutora, pode continuar. Oi, tá. Alô? Agora voltou. Agora voltou, doutora. Seria se ela se enquadrar na hipótese de 65 anos, não agora, a partir do ano que vem. Idoso tem direito. Alô? Opa, ok, pode falar, doutora. É que está oscilando aqui. Sim. Idoso tem direito ao chamado benefício assistencial, ao LOAS, desde que esteja em condição de miserabilidade, que na casa dessa pessoa que está solicitando não tenha ninguém que tenha alguma outra renda, que receba aposentadoria, que tenha um trabalho com registro. Se ela se enquadrar, quando ela fizer 65 anos, nessa hipótese, aí ela tem direito mesmo se não tiver nenhum pagamento para o INSS. Caso contrário, se não for a hipótese do LOAS, para a pessoa receber algum benefício, ela tem que contribuir para o INSS, senão não tem direito à cobertura de nenhum benefício, que é um seguro, na verdade, né? Então a pessoa, ela paga e ela tem o direito àquela cobertura. Agora, se ela não pagou, ela não tem direito, nem ela, nem nenhuma outra pessoa, à cobertura do INSS. Ok. Temos mais um áudio aqui, tá, Daísa? Bom dia, meus amados da magnífica doutora Fernanda Mitty. Eu queria perguntar para você, a sua Vera. O meu irmão, ele vai fazer 64 anos esse ano, e o ano que vem ele faz 65. E eu não sei se ele tem muito tempo. Homem aposenta com quanto tempo de serviço, com quanto tempo de contribuição que ele pode aposentar? Eu queria saber. Só que eu não sei quanto tempo ele tem, eu preciso perguntar direito para ele, eu não sei quanto tempo tem, mas quanto tempo que o homem aposenta por contribuição? Ok. Tá, vamos lá, eu vou responder que eu acho que é isso que ela quer perguntar. Qual que é a aposentadoria mais próxima para o irmão dela? O homem, a aposentadoria por idade, se aposenta com 65 e 15 de contribuição. Então, logo ele vai chegar, se ele preencher esses requisitos, ele se aposenta. Que eu acho que é isso que ela queria saber. Existem outras modalidades e outras regras para a aposentadoria que deixou de existir, que era por tempo de contribuição, em que o homem precisava ter 35 anos de tempo de contribuição. Só que no caso concreto dela, como ela já fala a idade dele, muito provavelmente a aposentadoria mais próxima para ele é a aposentadoria por idade, que o homem precisa de 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ok, aqui chegando pergunta também da nossa amiga Simone França. Gostaria de saber como faço para começar a pagar o INSS, pois trabalho em casa com doces e bolos. E gostaria de saber como fazer. Obrigado, boa tarde. Alô? Oi? Ok, doutora. Tá oscilando toda hora. Tá, ela pode pegar um carnezinho e já começar a pagar. O que eu oriento, como ela falou que trabalha com doces e bolos, existe uma alíquota diferenciada para quem é dona de casa. Aí, qual é essa alíquota? Paga 5%, não precisa ser nem 11%, nem 20%, ou seja, vai pagar uma contribuição menor. Mas todo mundo tem direito? Não. A pessoa precisa preencher os requisitos do CAD único. Então, minha orientação, ela vai ligar no 135 e verificar se ela preenche ou não. Se ela preencher esses requisitos para a dona de casa, ela vai pagar uma contribuição menor e mesmo assim ela vai ter aposentadoria. Se ela não preencher, ela compra um carnezinho e começa a fazer o pagamento da contribuição normal. A diferença vai ser o valor. Uma alíquota 5% e outra 11% ou 20%. Lembrando que a diferença desses valores, do 11% e 20%, são da alíquota que eu estou falando, são a cobertura para as aposentadorias. Então, a pessoa que paga 20%, na alíquota de 20%, tem direito a todas as modalidades de aposentadoria.
inclusive as regras de transição, e enfim, todas as hipóteses. Quem paga na modalidade 11% só tem direito à aposentadoria por idade. Então, essa que é a diferença. E na 5%, ela vai ter direito também, mas não é todo mundo. Ela precisa se cadastrar no CadÚnico e aí eles liberarem a renda dela, verificar certinho se vai se enquadrar. Aí ela pode solicitar esse pagamento por essa alíquota menor. Doutora, senão ela vai cair na regra normal do pagamento de 11 ou 20. Uma curiosidade minha, no caso dela, e se ela fosse por MEI, não funcionaria também? É a mesma coisa que eu estava pensando, se não seria mais vantagem ela fazer o MEI. Ter essa dúvida, né? No MEI também ele só vai não dar direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Vai dar direito à aposentadoria por idade e também dá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, benefício por incapacidade. A pessoa também tem essa cobertura. Em termos práticos, o do valor do MEI, e se a pessoa fizer a contribuição pulando alguns meses, ela paga praticamente a mesma coisa. Ela pode, sim, abrir um MEI, ter um MEI e exercendo essa atividade, vamos colocar assim. E tem o CNPJ também, né, que ela consegue, né, no caso. Isso. Outra pergunta aqui, a nossa amiga... Deixa eu só tirar uma dúvida, Mazola, que nesse caso, se ela, no caso dela não fazer o MEI e tudo mais, conforme a alíquota que ela vai escolher para pagar, tem que ter atenção aos códigos também, né, que cada código muda a alíquota também, que eu lembro que a doutora explicou uma vez, né? Isso, eu até trouxe aqui, que essa pergunta é bem comum, que perguntam quais são os códigos mais propícios, vamos dizer assim, para pagar. Os dois códigos que as pessoas mais pagam é o código 1007, que qual é a alíquota? 20%. O que dá direito a todas as hipóteses de aposentadoria e ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Porque esse código é para o contribuinte individual. Então, não vai ter aquele problema no auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se a pessoa não está pagando, porque o facultativo, o código facultativo está dizendo para o INSS que a pessoa não trabalha, por isso que se recolhe sobre o código facultativo. Então, como ela vai estar incapaz para o trabalho, se ela própria informa para o INSS que não está trabalhando. Então, quando a pessoa paga no código facultativo, e às vezes solicita o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pode ocorrer essa divergência e isso é um obstáculo. Por isso que normalmente a gente orienta para pagar no código do contribuinte individual do autônomo. Tá, então, dentre os códigos do contribuinte individual do autônomo, quais são os códigos? O 1007, ele dá direito ao quê? A todas as espécies de aposentadoria, não só por idade, mas também as regras de transição, das 5 regras, da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, se a pessoa preencheu o direito adquirido. E quanto que a pessoa paga? 20%. Tá, se a pessoa paga 11%, dá direito ao código 1163, ao contribuinte individual, que não vai ter aquele problema do código facultativo, mas só tem direito à cobertura de aposentadoria por idade, não vai entrar nas regras de transição. Okay. A diferença do valor vai ser que hipóteses de cobertura essa pessoa se encaixa. Se é só aposentadoria por idade ou a todas as modalidades. Ou são todas as modalidades? Certinho. Dá tempo, pode fazer a perguntinha, Mazola, antes da gente ir para o intervalo? Voltou, desculpa. Nossa, tá uma loucura isso aqui, viu? Tá nos ouvindo? Tá meio... Tô ouvindo, tá tranquilo. Regiane, bom dia a todos. Gostaria de saber se eu posso procurar um advogado para saber se o seu marido já pode se aposentar ou tem que ser ele mesmo e quais são os documentos necessários para todo esse processo aí. Procurar, ela pode tanto procurar com um advogado, como ela pode procurar fazer sozinha ou verificar com outras pessoas. Só é importante observar se preenche os não requisitos. Os documentos vai precisar do RG, CPF, comprovante de endereço, as carteiras de trabalho dele, se por acaso ele trabalhou com insalubridade, PPP, se trabalhou na roça, aí são vários documentos, aí isso precisa ser conversado, mas via de regra é isso. E se trabalhou em empresa, também documentação de empresa. Resumidamente, a carteira de trabalho dele, e se a pessoa também contribuiu pelo carnê, os carnês que a pessoa pagou, para confrontar isso, se está certinho no INSS, a vida de contribuição da pessoa, com o que está lançado no sistema do INSS.
Eu ia perguntar justamente essa questão do sistema, né? Porque teve muita unificação de coisas, né? O gov.br, a questão de seguro-desemprego, tudo mais. É possível consultar direto nesses sistemas o tempo que tem lá registrado, e esses documentos são necessários mais assim para uma conferência mesmo, ou não? Não consegue consultar? Consegue. Se acessar o site do INSS, qualquer pessoa, ela vai ter um campo que ela vai fazer o login e o INSS vai identificar que é a própria pessoa que está ali. Então, ela logada no sistema dela, o INSS vai puxar as informações da pessoa. Para consulta, se ela for num campo que chama CNIS, que é o extrato do INSS, ali mostra todas as contribuições dela. E o próprio INSS também faz uma simulação de quando vai ser a data da aposentadoria, quais os requisitos, se ela vai se encaixar ou não numa regra de transição. Então, a título de consulta, ela pode tanto ligar no 135, como ela pode acessar o sistema do site do meu INSS e consultar como está a situação dela. O que acontece é que nem sempre o que está no sistema do INSS é o que condiz com a realidade da pessoa. É bem comum isso. Muitas vezes no sistema tem algum dado que está em aberto, enfim, tem uma data que a pessoa entrou, começou a trabalhar, mas não tem a data que ela saiu. E aí a hora que ela for se aposentar, não é porque está no sistema do INSS, que ele colocou lá, que significa que necessariamente o INSS vai reconhecer tudo aquilo que ele lançou. Mas a título para a pessoa ter uma ideia, ela saber, ela pode consultar no site para ela se posicionar. Só lembrando que não significa que necessariamente o que está ali é 100% que o INSS vai acatar. Mas a título ilustrativo, ela pode sozinha consultar pelo próprio site. Legal. Agora é 12h46, a gente vai para mais um intervalinho e voltamos daqui a pouquinho com mais perguntas. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Ativa Rádio, uma família sempre ao seu lado. Uma história de amor, 103,5. Uma ideia de Deus, uma ideia de Deus. 12h47. Apoio Cultural. MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Instalação e manutenção de ar-condicionado, limpeza e higienização. Cerca elétrica, sistema de câmeras, alarmes e portão eletrônico. Problemas com a manutenção? Ligue MLM 99637-1001. Desconto de 10% no serviço para quem é membro da família Magnífica. Família Magnífica. Você está ligado no Painel Magnífica. Muito bem, 12h47. Oi, Daísa, voltamos. Tô sem áudio com você aqui, Daísa. Daísa, eu não estou ouvindo o seu áudio aqui, viu? Eu não estou ouvindo o seu áudio aqui. Acho que tá mutado aí. Se eu não ligar o microfone, agora vai. É a segunda vez que já me acontece isso. Olha o tic-tac. Às vezes tem barulho aqui, barulho da rua, barulho dos outros andares, eu deixo desligado. Olha o tic-tac. Mas, bom, 12h48, estamos de volta então, com a doutora Fernanda Ministri tirando dúvidas sobre a Previdência. E tem muita pergunta aí na fila? Nossa, será que agora tem? Bastante. Eu não sei se eu posso depois repassar para você ou para ela, mas eu dou um jeitinho e repasso. Se ficou alguma aqui pendente, né? Porque tem bastante, viu? Tem muitas. Inclusive vou replicar uma aqui de áudio agora, tá bom? Beleza. Vamos ouvir então. Será que a doutora está ouvindo? Tudo ok? Tá, tudo ok. Opa, então vamos ouvir. Boa tarde a todos. É a Giovana de Santa Bárbara. A minha pergunta é que eu quero saber, eu tenho 8 anos de carteira registrada e faz mais de um ano que eu estou pagando o MEI. Eu ouvi falar que... Opa, parou aqui. Alguém tentando ligar aqui no momento da...
presta. Não adianta, né? O pessoal é... Vamos de novo. Quem é divorciada... Vamos começar de novo aqui, desculpa. Eu tenho 8 anos de carteira registrada e faz mais de 1 ano que eu estou pagando o MEI. Eu ouvi falar que quem é divorciada, completando a idade, mesmo se não tiver os tempos de contribuição no INSS, tem direito à aposentadoria. É verdade ou não? Obrigada, tenha uma boa tarde. Giovana. Boa tarde, Giovana. Não é verdade. Para a pessoa preencher, ter direito à aposentadoria, ela precisa ter o tempo de contribuição mínimo. O que ela deve ter confundido é que existe divergência de posicionamento em relação à pensão quando a pessoa está separada e ela vai constituir outro casamento. Mas aí, em relação à pensão, por morte, se a pessoa vai casar de novo, é outra hipótese, é outra situação. Ela deve ter escutado, acredito que a Giovana escutou algo jurídico em relação a isso e acabou confundindo. Mas, com certeza, sem o pagamento, sem preencher os requisitos, ela não tem direito a uma aposentadoria. Ok, tem uma dúvida aqui do Claudecir, doutora. Pago o INSS por conta, código 1473. Ele pergunta se está correto. Tá, eu acho que o código 1473 é o código do facultativo. Eu tenho que conferir certinho. Eu tenho quase certeza que sim. Normalmente o que eu oriento é o 1007 ou o 1163, que são os dois códigos que não vai ter aquele problema com o auxílio-doença. A diferença do 1163 é que paga 11%, e o 1007 é que paga 20%. Só que esses dois que eu falei são para os contribuintes individuais, para os autônomos. Esse que ele falou, o 1473, provavelmente eu acredito que é para o facultativo, que aí vai ter problema quando a pessoa, se ela precisar ter um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que o INSS não vai reconhecer como trabalho, já que ela própria declara que ela não trabalha. Ok, essa era a dúvida da Ana Cláudia também com relação ao código 1163, que ela já tinha deixado a pergunta também, que eu já passando na sequência para a senhora. Obrigado, já respondido também. A Maria Pazeto, boa tarde, tenho 56 anos, 12 de contribuição. Tenho tempo de... acho que o corretor aqui não ajudou ela. Ela queria saber com relação se ela pode já procurar um advogado para ver com relação à questão de se aposentar. Maria Pazeto. Para se aposentar, a mulher ela precisa ter pelo menos nesse ano 61 anos de idade e 15 de contribuição. Então ela ainda não preenche os requisitos, ela tem que esperar mais um pouquinho para ela preencher. Eu não sei se ela quis dizer com o tempo, se ela queria crescer mais tempo de roça. Se tiver tempo rural, aí adiciona esse período também. Ela tem um tempo de... acho que o corretor aqui, mas é roça, eu creio que ela quis dizer mesmo, doutora. Mas sim, ela não diz o tempo, né? É que eu deduzi pelo contexto. Mas se a mulher, ela tem que ter esse ano, que a idade vai aumentando progressivamente. Esse ano, 61 anos de idade e 15 de contribuição. Então, ela tem que esperar da idade e continuar pagando. Esse tempo de roça, ele serve para ele aumentar outras coisas, mas não para entrar na parte dessa contribuição desse pagamento mínimo. Aí eu precisava saber maiores detalhes, porque o período rural depende de um período e depende da modalidade de aposentadoria. Se for a modalidade por tempo de contribuição, o período da roça, a pessoa pode incluir até 1990, sem indenizar o INSS. Daí, depois dessa data, a pessoa pode incluir esse período rural, mas precisa ter indenização, que foi a data em que surge uma lei que regulamenta a contribuição do rural, para o rural. Então, depende da modalidade de aposentadoria. Para o rural tem mais do que um tipo, tem a por tempo de contribuição, em que por tempo de contribuição eu estou falando mulher 30 anos, de tempo de contribuição, ou homem 35, e somando nesse bolo todo o período rural. Só que daí lembrando que até 1990 não precisa restituir o INSS, ou seja, basta comprovar o tempo da roça. Mas depois de 1990, não adianta só comprovar o tempo da roça. Se quiser usar esse tempo, tem que devolver e indenizar o INSS.
Agora, se é a rural pura, aí já é diferente. Então, vai depender da documentação e do qual esse tipo de aposentadoria a ser aplicada naquele caso da pessoa que teve o trabalho na roça. Mas, resumindo, para ela, eu acredito que o que vai chegar mais fácil, primeiro, é a aposentadoria por idade, que ela vai ter esse ano, mulher 61, o ano que vem 61,5, até parar em 62, o máximo da idade para a mulher, e 15 de contribuição. E aí, se ela tiver mais tempo de roça, isso vai servir para aumentar ali o valor, a renda dela, e precisava estudar melhor. Ok, mais uma pergunta aqui. Boa tarde, a Érica. Em setembro desse ano faço 30 anos de contribuição, em junho faço 46 anos. Será que consigo aposentar? Como funciona? Obrigado, boa tarde a todos. Corrigindo, desculpa, faço 29 anos em setembro. Nossa amiga Érica. Tá. Então, se ela tem esse tempo agora, eu acredito que ela já tinha o tempo para ela se encaixar na resposta que eu falei até da uma outra ouvinte, que é o pedágio de 50%, que é pagar metade do que faltava até a data da reforma, até 13 de novembro de 2019. Então, se ela estivesse faltando lá em 2019 um ano, se faltava um ano, ela paga mais 6 meses. Aí precisaria calcular a quantidade de anos, não que ela tem hoje, agora, mas e sim quantos anos, meses e dias ela tinha até a data da reforma. Isso serve para todo mundo, isso é requisito para fazer o cálculo das regras de transição. Se ela tinha mais do que 28 anos de tempo de contribuição, ela certamente se encaixa nessa regra de pedágio de 50%. Aí o tempo que faltava, ela paga metade do tempo que faltava. Se faltava um ano, ela vai pagar mais 6 meses. Se faltavam 2 anos, ela paga mais 1 ano. Aí precisa calcular isso certinho, mas a pessoa consegue se aposentar desde que pague essa diferença do pedágio e independente da idade dela. Só que lembrando que nessa regra vai entrar no cálculo dela o fator previdenciário, que leva em consideração a idade da pessoa. O que eu estou querendo dizer? Que a pessoa se aposenta nessa regra, se ela se enquadrar, óbvio, se aposenta, mas o cálculo dessa aposentadoria, ele é menor do que algumas outras regras, porque essa é a única regra em que mantém o fator previdenciário. O fator previdenciário leva em consideração a idade e a expectativa de sobrevida da pessoa. Se a pessoa for muito nova, essa aposentadoria vai ser menor. Nas outras regras de transição, não aplica o fator previdenciário. Então, aí é importante verificar, porque às vezes ela pode até preencher primeiro a regra do pedágio de 50%, mas o valor interessa para ela, porque às vezes ela pode esperar mais um pouco e se encaixar em alguma das outras 4 regras e ser um benefício com valor maior. Mas, objetivamente, eu acredito que ela vai se encaixar no pedágio de 50%, e ela completando, ela se encaixa. Aí é regra de cálculo, para verificar o valor da aposentadoria dela, de todas as regras, qual que é a que tem melhor valor financeiro. Ok, aqui pelo Facebook da doutora, a Zulmira Zenkel, tenho 63 anos, sou aposentada por invalidez, há 10 anos. Afirma que não deu baixa na minha carteira. Eu posso perder a minha aposentadoria? Não perde a aposentadoria. Normalmente é comum afirmar, ela não vai dar baixa, porque esse contrato de trabalho ele fica suspenso. Então, não vai ter depósito de FGTS, nada disso, mas não tem a baixa. E aí, algum dia, se ela, por exemplo, cessa a doença, aí ou a firma manda embora ou retorna ao trabalho. Mas nesse período que ela está recebendo a aposentadoria, o contrato de trabalho ele fica suspenso mesmo. Então, é natural isso, tá correto o procedimento. Não vai ter problema nenhum para ela isso. Ok, Daísa, tem mais uma pergunta de áudio, aliás, tem um monte aqui, eu vou repassar aqui, tá? Vamos lá. Olá, boa tarde, meu nome é Maria Aparecida dos Santos. Gostaria de saber, eu contribuí, trabalhando em firma, eu contribuí uns 2 anos e meio. Aí depois eu comecei a pagar o NPS por conta própria, porque eu recebi o Bolsa Família, eu pagava R$ 46,97. Aí depois de 1 ano que eu estava pagando, eu continuei pagando a mesma quantidade, só que subiu para R$ 49,90. Aí eu fui no advogado, fui na Previdência para fazer a contagem, para eu poder pagar o valor que eu não tinha pago, para eu poder pagar o valor certo.
Eles iam fazer a contagem, eu vou pagar o valor certo e continuar pagando. Só que daí eu não fui. Eu não fui porque a moça falou que só ia fazer a contagem se eu fosse pagar, mas como eu não sabia o valor que ia dar, aí eu peguei e fui no advogado, ele falou assim que o bom mesmo era parar de pagar, porque não ia adiantar de nada eu ficar pagando. Aí ele falou assim, de qualquer forma, quando você tiver 62 anos, você vai receber um auxílio doméstica. Eu parei de pagar, mas eu gostaria de saber se eu deveria continuar pagando ou não. Ok. Ela não fala quanto tempo ela contribuiu, né? Não, ela falou 2 anos, depois mais 1 ano e pouco, daí ela começou a fazer esse pagamento, que eu entendi ali que foi um pagamento feito a menor. Deixa eu aproveitar a dúvida dela e esclarecer que bastante gente confunde um pouco da aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, não basta a pessoa ter idade. Então, por exemplo, a mulher, se está em 61, vai aumentando até os 62, ou o homem 65. Tem gente que acha que é só completar a idade sem nunca ter pago o INSS, tem direito à aposentadoria. Não. Quais são os requisitos da aposentadoria por idade? A pessoa ter a idade, e o outro é ter a carência. O que é carência? É o tempo de contribuição pago em dia, que são os 15 anos. Então, se a pessoa não tem esse pagamento, ela não vai se aposentar. A única hipótese de receber um benefício do INSS sem pagamento é se enquadrar na condição de miserabilidade para receber o LOAS. Tirando isso, não. Que bastante gente confunde, acha que é só completar a idade que vai ter o direito. Não, tem que completar a idade e o pagamento mínimo. Ali no caso dela é isso, se ela não voltar a pagar e contribuir, ela não vai ter direito da aposentadoria por idade, quando ela completar a idade, se ela não tiver os 15 anos. Só tem essa exceção se for o caso do LOAS, que aí o LOAS, o benefício de prestação continuada, não precisa nunca ter pago o INSS, mas tem que estar em condição de miserabilidade. Então não é todo mundo que se enquadra no LOAS, são as pessoas que de fato têm baixa renda. Ali, com relação ao pagamento, que ela ficou em dúvida, se aquele pagamento foi feito no mês, uma alíquota, um valor menor, por exemplo, mudou o salário mínimo, ela pagou um pouco abaixo e aí, do que aquele valor naquele mês, que é muito comum a pessoa errar no preenchimento do pagamento quando tem a mudança do salário mínimo. Dá para arrumar isso? Dá tanto para fazer um código de diferença, a pessoa recolher só a diferença daquele valor que ela pagou abaixo. Porque se o valor está abaixo do salário mínimo, ou abaixo do que a lei exige, aquele mês que ela pagou menos não vai ser validado. Então, para validar, tem que pagar a diferença do valor que foi recolhido a menor. Isso pode ser feito antes de se aposentar, como isso também é simples. Na hora que a pessoa for se aposentar, se tem alguns meses ali que ela pagou menos do que eu deveria, pede para o INSS emite uma guia com a diferença desses valores, a pessoa faz esse recolhimento dessa diferença no ato da aposentadoria e validam esses meses. Ok, não sei como é que está o tempo, Deise, mas se quiser vai ter mais pergunta aqui, viu? Bom, doutora, a Maria Ângela perguntando, gostaria de saber, minha irmã ficou viúva faz um mês, já entramos com o processo, eu acho, né? Está em análise. Eu queria saber mais ou menos se tem um prazo de demora para resolver essa questão aí. Tá. Em análise significa que o INSS ainda está vendo, que ele não concedeu, não deferiu ou indeferiu. Porque quando está deferido ou indeferido já consta no sistema. Se está em análise é que está verificando. Prazo não tem um prazo. Alô? Estou ouvindo, doutora, tranquilo. É que agora ficou tudo preto aqui até. A Daizinha desconectou aqui, mas tá ok. O áudio está saindo tranquilo, viu? Tá ótimo. Então, prazo legal para o INSS responder, ele tem um prazo de 30 dias, mas na prática isso não se verifica. Um prazo comum, eu vou colocar na prática, tá? Não é um prazo de lei, mas é um prazo normal, um prazo de 6 meses. Vamos colocar assim, que é um prazo de resposta, de andamento, mais do que isso já está dentro da normalidade. No dia a dia, o que a gente verifica é isso. Então, 2, 3 meses está dentro do prazo natural do INSS responder. Embora o prazo legal seja menor. Só que para obrigar o INSS a responder dentro do prazo legal, é só através de advogado, que é mandado de segurança, ou fazendo uma reclamação no site do INSS da ouvidoria. Só que esse trabalho
mais forçoso, vamos colocar assim, mais rígido, eu aconselho quando de fato essa demora está exagerada. Agora, se essa demora está dentro da normalidade na prática do dia a dia, aguarda mais um pouquinho e verifica. Então, ela falou que deu entrada faz 2, 3 meses, do meu ponto de vista, está dentro do prazo normal do INSS na prática responder. E se isso vier ficar um prazo muito exacerbado, aí sim, ou tem que contratar um advogado para entrar com mandado de segurança para que o INSS responda no prazo legal, não que o INSS conceda. Ou, sem o advogado, quer fazer uma reclamação no site da ouvidoria, e aí resolve em dias a vinda da resposta. Ok, doutora, mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. A Daísa caiu a conexão com ela aqui, mas eu vou repassando as perguntas aqui, tá? Claro. O nome é Maria da Penha. Este mês faço 60 anos e 26 anos de contribuição. E ela paga pedágio. Não sei se você está confirmando ou perguntando se ela paga pedágio. Tá, eu entendi. Se ela tem 60 anos de idade e já tem mais do que 15, ela vai se encaixar na aposentadoria por idade. Para a mulher. Vai ser a primeira que vai chegar para ela, no caso concreto da ouvinte. Só que lembrando que nesse ano não é mais 60 anos de idade. O ano passado era 60 anos e meio para a mulher. Esse ano a idade para a mulher já está em 61. Então, ela ainda não tem 61, ela tem que aguardar a idade dela, ela fazer aniversário. E precisa ter os 15 de contribuição, mas esses 15 ela já tem. Então, ela só tem que aguardar a idade para ela poder dar entrada. 61 anos de idade esse ano, para a mulher. O ano que vem, 61 anos de idade, 6 meses. E no próximo ano, a idade máxima para a mulher, 62 anos de idade. Resumindo, ela tem que aguardar fazer aniversário, que o período de carência de pagamento ela já tem pago para o INSS. Ok. Doutora, deixa eu tentando falar com a Daísa aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Oi, Daísa. Peraí, só um minutinho, doutora. Deixa eu acertar aqui com a Daísa. Vamos lá. Pronto, Daísa. Já conectei você aqui. Pode falar. Certo, tomei uma queda, mas não doeu não, viu? Ainda falei para uma Mazola mais cedo, a internet está oscilando muito aqui hoje, talvez seja melhor fazer por telefone, mas até que durou bastante. Ok. Bom, já foram bastante dúvidas aí, né? Acho que o restante a gente encaminha para a doutora, né? Isso, eu agradeço muito as pessoas que deixaram mensagem aqui, doutora, depois eu vou, na medida do possível, do tempo, eu encaminho para a senhora ainda hoje, tá bom? Claro, estou à disposição. Queria agradecer a doutora Fernanda por tirar todas as dúvidas, sempre solícita. Muito obrigada aí por todas as orientações. Obrigada, Daísa. Eu que agradeço. Desejar para todo mundo um abraço, todo mundo fique com Deus. Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado, doutora. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Ótima tarde. Então agora, 1h07. E mais tarde tem mais informações com o Rafael Coelho no Jornal das 5. E a gente volta amanhã no Jornal da Manhã às 7. A Magnífica apresentou Painel Magnífica. Painel Magnífica. Oferecimento MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Rádio Magnífica. ZYM 693, FM 103,5 MHz. Emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. 1h08.